Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Criada há 21 anos, a Defensoria Pública do Ceará presta assistência jurídica a pessoas que não têm condição financeira de pagar por um advogado. Nesta reportagem da TV Assembleia do Ceará, você vai conhecer as iniciativas da instituição para ajudar milhares de homens e mulheres na conquista de seus direitos. Direitos humanos são todos os direitos básicos que cada pessoa tem, independente de raça, cor, gênero, opção sexual, classe social, religião ou opinião política. Eles são imprescindíveis para que todos vivam com dignidade. Mas existem dois problemas. O primeiro, que muitas pessoas nem conhecem os seus direitos, e outro, que nem todos os direitos são garantidos. Para que a população sem recursos financeiros possa exigir os direitos, como, por exemplo, uma vaga na creche ou um tratamento médico, existe a Defensoria Pública. De acordo com a Constituição Federal, a instituição é encarregada de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. No Ceará, existe há 21 anos. Os defensores atuam em muitos temas como direito à saúde, à educação de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e detentos. Recepção lotada. É assim todos os dias. São pessoas que chegam cedo em busca de informação e orientação. Este também é um papel do defensor público. Parte da população nem sabe os direitos que tem e nem sabe os meios e mecanismos para exercer esses direitos. Uma das funções da Defensoria Pública não é atuar junto ao Poder Judiciário. A Defensoria tem uma grande atuação extrajudicial, que é na parte da educação em direitos, ou seja, levando à população o conhecimento de como ela pode, no seu dia a dia, exercer os seus direitos. O caso de Ana Barbosa é um inventário. Há 31 anos, aguarda a resolução da herança deixada pela mãe. São 3 terrenos da Parangaba que seriam divididos para 8 irmãos. Agora são apenas 5. Na Defensoria Pública, ela encontrou informação e atenção. Eu sou analfabeto, nunca aprendi a estudar nem ler, mas aqui eles me ensinam tudo, eles me caminham tudo, escrevem tudo no papel para me ir atrás. Juliette decidiu resolver uma pendência antiga. Ela foi registrada como filha dos avós. Isso porque o pai biológico não reconhecia a paternidade. O primeiro passo foi o pedido na justiça do exame de DNA. Ele foi obrigado, né? Porque eu entrei com o processo, né? E aí, aqui em Fortaleza, e o pessoal foram até lá, no Maranhão. Depois da confirmação oficializada, chegou a hora de fazer a mudança no registro. Eu queria mudar isso aí, colocar o nome do meu pai biológico e da minha mãe, que até então sempre foi minha irmã, no papel. Ajeitar também por conta dos meus 2 filhos, né? Que no registro deles contam que os bisavós são os avós, e eu estou querendo ajeitar. O subregistro foi a temática da campanha deste ano da Associação Nacional dos Defensores Públicos, em parceria com as associações e defensorias de todo o país. Seu registro de nascimento, você não consegue tirar os outros documentos, o RG, por exemplo, o CPF, e aí você não tem acesso aos programas sociais básicos. Você não tem acesso ao Bolsa Família. A criança não tem o registro, ela não consegue ser matriculada na escola pública, não consegue ser atendido no hospital público. Outra demanda muito comum na Defensoria Pública é saúde. Valdenir enfrenta as dificuldades impostas pelas sequelas da poliomielite infantil. A cadeira de rodas custou R$ 1.200, mas que ainda não conseguiu pagar. Agora, ela está perdendo os movimentos dos membros superiores. O médico recomendou por escrito a necessidade de uma cadeira de rodas motorizada. O equipamento custa quase R$ 5.000. Eu, numa cadeira comum, eu não ia poder sair de casa só com a ajuda ou auxílio de alguém. E com a cadeira motorizada, eu poderia ir às minhas consultas normal,
né? Precisar ir numa mercearia, não tem um transporte. Então eu tenho que sair de ônibus. No caso, eu saí 4 horas da manhã e consegui pegar o ônibus de 5h15 para poder esperar um ônibus acessível para mim. E cheguei aqui às 7h20. O problema de Valdenir está presente em todo o país. São milhares de pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção, de logística e financeira para chegar à Defensoria Pública. Isso porque apenas 28% das cidades brasileiras têm defensores públicos. São 5.800 profissionais. De acordo com o Ministério da Justiça, o ideal seria um defensor para cada grupo de 15 mil pessoas, ou seja, um déficit de pelo menos 6 mil. Em 2014, uma emenda constitucional determinou que todas as comarcas do país deveriam ter defensores públicos até 2022. No Ceará, a defensoria está presente em apenas 45 dos 184 municípios. São 314 profissionais. A Defensoria Pública Geral do Estado estima que, com base na proporção populacional, precisaríamos de 680 defensores. Onde a Defensoria Pública não chega, não se pode dizer que existe acesso à justiça e não se pode dizer que tem garantia de direitos. A Defensoria exerce um papel de pacificação social muito forte, porque através da garantia de direito da população, ela consegue dirimir os conflitos existentes naquelas localidades. Estudos do IPEA demonstram que os municípios que contam com a presença da Defensoria Pública se tem um maior índice de pacificação social e se garante um maior número de direitos à população, principalmente nas esferas tão necessitadas da nossa população, como saúde, educação, saneamento básico. 85% da população cearense são público-alvo da Defensoria. É preciso ampliar esse alcance, mesmo com poucos profissionais e orçamento restrito. Uma estratégia encontrada foi o programa Defensoria em Movimento. Com um caminhão itinerante, é possível facilitar esse acesso, chegando a regiões mais distantes, com maior exclusão social. Você tem uma grande gama de dificuldades enfrentadas por cada pessoa. É um filho pequeno que você não pode levar, é uma dificuldade de locomoção que uma pessoa tem e que a presença da gente aqui na comunidade facilita demais esse acesso à justiça. É uma demanda da própria comunidade, da própria sociedade civil, através da sua participação no orçamento participativo da Defensoria Pública do ano passado, de uma forma de atendimento móvel que fosse até as comunidades mais vulneráveis, mais carentes. Essa estrutura permite o trabalho de 5 a 6 defensores, com uma média de 30 atendimentos por dia. O programa Defensoria em Movimento chegou ao bairro Passaré. As principais demandas são por regularização fundiária, divórcio, pensão e execução de alimentos. Cristiane conseguiu, na Defensoria Pública, firmar um acordo com o pai de seu filho em 2015 para o recebimento de uma pensão alimentícia. Nunca recebeu. Agora, aproveitou a oportunidade para pedir a execução. Eu não estava com condições financeiras, na verdade, nem de pagar a condução para ir. E a dona Cícera ali da associação avisou para a gente e é um serviço que facilita, né? Ela explica que se vira como pode para garantir o sustento de casa. Faz uma faxina, uma costura, a pensão faz muita falta. Com certeza, a gente que infelizmente está ali na base dos desempregados, né? Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país, faz muita falta, né? Fomos verificar a situação da Defensoria Pública fora da capital. Em Quixadá, a 168 quilômetros de Fortaleza, Rayane procurou a Defensoria Pública para pedir material hospitalar para o filho. Pedro Isaac nasceu com paralisia infantil, tem dificuldade de respirar e se alimenta por sonda. A única renda é o benefício que o menino tem direito. A dificuldade que a gente enfrenta com ele hoje é a dificuldade financeira, porque a gente não tem os recursos, é por isso que a gente procurou a Defensoria Pública, para poder conseguir todo o material hospitalar, porque ele faz uso da sonda, precisa se alimentar, e tem a questão do leite também, que é muito caro, que hoje custa em torno de 73 uma lata da grande, né? E fora os outros materiais hospitalar, que também são caros, e é uma coisa que é descartável, precisa estar o tempo todo trocando.
Em Quixadá, os defensores atuam sem a infraestrutura adequada, numa sala do Fórum da cidade. São 2 defensores. Então, aqui nesse ambiente, nós realizamos as audiências dos eixos judiciais e, ao mesmo tempo, o colega passa a atender. Esse processo de interiorização da Defensoria Pública ele é essencial para o próprio crescimento do Estado Democrático de Direito, para o próprio fortalecimento da República. O que adianta uma Constituição garantir o direito à saúde, à educação, à alimentação, à cidadania, se não há um órgão que possa tutelar esses direitos na via judicial? O terreno para a construção da sede da Defensoria foi doado pela Prefeitura, mas falta o dinheiro para a obra. Em 2019, 3 anos após a doação, o terreno será devolvido para o Executivo Municipal. Uma das principais reivindicações da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará é pela ampliação do orçamento do órgão. Com a Constituição de 88, que ela foi propriamente ser como instituição no Brasil. No Ceará, ela tem 20 anos, cerca de 20 anos. Então, nossa autonomia é de 2014, na Constituição Estadual. Então, uma das nossas maiores reivindicações é ter o orçamento próprio para exercer essa autonomia, né? É ter um orçamento digno com as funções que propicie atuar em todo o Estado, que propicie atuar em núcleos especializados, também temáticos. Então, assim, ter o orçamento necessário para o exercício da autonomia. A presidente da ADEPEC ressalta que o acesso à justiça é um direito que não pode ser afetado pela crise econômica. Quanto mais se tem uma crise econômica, mais ainda a população precisa do serviço, seja para questões de saúde, questões de consumidor, questões de família, que já são bem tradicionais, né? A defesa nos processos criminais. Então, por uma série de fatores, a população tem buscado mais ainda o serviço. Autonomia, recursos e profissionais são reivindicações da Defensoria Pública. Saúde, educação, moradia e todos os outros direitos são as demandas da população carente. Com limitações e muita dedicação, os defensores públicos seguem no trabalho de garantir cidadania. Pode falar a verdade. Quando você imagina as grandes votações aqui no Congresso Nacional, o que vem à sua mente são os plenários da Câmara ou do Senado. Mas antes dos debates chegarem lá, eles acontecem mesmo nas comissões permanentes. Só o Senado tem 13 delas e o trabalho que é feito ali é fundamental para a atividade legislativa. Saiba mais nesta reportagem da TV Senado. Mudanças nas regras da Previdência, do sistema de tributos, de segurança, na lei ambiental. Alterações em muitas outras áreas que afetam diretamente a vida de todo mundo. Toda essa discussão passa pelas comissões permanentes, tanto da Câmara quanto do Senado. É quando se discute, por exemplo, qual o impacto da proposta nos cofres públicos, na sociedade, ou se ela fere ou não a Constituição. As comissões são também o espaço em que representantes da sociedade civil podem participar mais diretamente por meio de audiências públicas. Convidamos James Derson Sene Charles, que é presidente da Associação de Haitianos do Rio Grande do Sul. Mas o trabalho feito aqui vai além de analisar propostas legislativas. As comissões permanentes ajudam a fiscalizar o Poder Executivo, acompanham a execução de políticas públicas, sugerem emendas ao orçamento, sabatinam autoridades e têm o poder até de convocar ministros de Estado para prestar esclarecimentos. E é por isso que a composição das comissões e a escolha de quem vai presidir cada uma delas são tão importantes no processo legislativo. São os líderes de partidos ou blocos que indicam os integrantes das comissões de acordo com a proporcionalidade partidária. Quanto maior uma bancada, mais parlamentares ela terá nas comissões. A escolha do presidente também segue a regra da proporcionalidade partidária. As bancadas reúnem-se, nos primeiros 5 dias, é estabelecida a proporcionalidade e aí, diante dessa proporcionalidade estabelecida, são escolhidos os presidentes e os vices de acordo com essa
com esse cálculo feito. Hoje em dia, eu creio que no contexto político nacional, a CCJ é a joia da coroa, é a comissão que todo mundo quer. As grandes reformas, elas serão encaminhadas para cá, basicamente por proposta de emenda à Constituição. Propostas de emenda à Constituição tramitarão apenas na Comissão de Constituição e Justiça. Entendeu? Então, por isso que hoje em dia os temas latentes desembocam, em sua maioria, na Comissão de Constituição e Justiça. Para este cientista político, a distribuição interna de poderes nas casas legislativas, incluindo a escolha de presidentes das comissões permanentes, influencia e muito na capacidade de articulação do governo no Congresso. A tramitação desses projetos que o governo pretende encaminhar ao Congresso Nacional passa por essas comissões, né? É analisado por essas comissões. Então, você ter alguém afinado com a agenda que o governo está disposto a defender, a aprovar, é fundamental para a velocidade do andamento dessas propostas no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados lançou um aplicativo que facilita o acesso dos novos parlamentares ao regimento interno. É o regimento que estabelece as regras do jogo no processo legislativo. E é por isso que ele é um instrumento valioso na disputa política. Saiba mais na reportagem da TV Câmara. Citando o artigo 20, senhor presidente, eu queria fazer a leitura dele na sua total transcrição. Os líderes da maioria, da minoria, dos partidos, dos blocos parlamentares e do governo constituem o colégio de líderes, presidente. Nós já temos um regimento bastante complacente com a obstrução. Eu não concordo e vou entrar com tudo que eu puder com relação a essa criação do líder da oposição. Não faz sentido. Vossa Excelência está tendo democracia em demasia para o efeito de condução desse plenário. O regimento interno é um instrumento fundamental na disputa política. É ele quem define as regras do jogo nos debates e votações, no plenário e nas comissões. Para tornar essa ferramenta mais acessível a todos os deputados e os que acompanham o processo legislativo, foi criado o aplicativo Clique Regimento. Organizado em grandes temas para facilitar a consulta, o aplicativo está disponível também nos celulares. Para os novos parlamentares terem um meio fácil de acessar as questões regimentais mais importantes, as que eles vão lidar mais no dia a dia, na prática. Então o aplicativo foi pensado como uma maneira de inovar para que os novos deputados tenham um conteúdo fácil, um conteúdo normalmente acessível às mãos, né, como é o celular. E com isso os deputados poderão utilizar no seu dia a dia. O aplicativo foi dividido em 3 grandes partes, sobre apresentação de proposições, e aí o aplicativo traz informações sobre que tipos de proposições podem ser apresentadas, quais são os requisitos, como é que se dá a distribuição das proposições ou até mesmo a devolução para o parlamentar, apresentação de emendas. Então tudo aquilo que é para iniciar algo do processo legislativo estaria nessa fase da apresentação. E depois o aplicativo traz mais 2 grandes fases. A fase de comissões e a fase de plenário. E aí ele retrata como seria o andamento da proposição em cada uma dessas fases, seja em comissões ou seja no plenário. O aplicativo foi pensado para os novos deputados, mas a gente sabe que na prática os assessores vão utilizar bastante, né, todos aqueles que lidam com o processo legislativo aqui na Câmara e até mesmo a sociedade civil organizadas, todos aqueles que têm algum interesse em acompanhar as proposições, podem utilizar o Clique Regimento para entender melhor onde é que a proposição está e quais seriam as próximas fases que ela ainda tem que percorrer. Você pode nunca ter visto, mas com certeza já ouviu o som produzido pelo bandolim. Esse instrumento musical, criado na Itália no século XV, se popularizou no Brasil por causa do samba e do chorinho. E no Piauí, na cidade de Oeiras, que fica a 280 quilômetros de Teresina, existe até uma orquestra de bandolinistas crianças. Nesta reportagem da TV Assembleia do Piauí, você vai ver uma apresentação dessa turminha na cidade de Teresina. Confira. Um instrumento incomum no Nordeste deu o tom no auditório da Secult, o bandolim. A
apresentação ficou por conta da Orquestra de Bandolim de Oeiras. Formada por jovens de 9 a 13 anos, o grupo está em turnê pelo Piauí e já se apresentou em Floriano, Corrente, Bom Jesus e agora Teresina. Em seu repertório, gêneros da música brasileira, samba e baião encantam o público. A orquestra é formada por alunos da Escola de Bandolins Dona Petinha. Temos hoje aqui no palco 13 alunos, né, da Escola de Bandolins, que começou a funcionar em 2016. E hoje tem 2 turmas, ao todo são 25 alunos. Muita gente não conhecia a tradição de Oeiras, a tradição do bandolim, né, e puderam conhecer mais de perto, né. O repertório, né, engloba vários gêneros musicais da música brasileira e também música piauiense, Posidônio Queiroz, né. Então o povo está recebendo, né, muito bem, né, os teatros estão sendo lotados, então é uma receptividade muito boa. Dos 25 jovens que fazem a escola, 13 estão em turnê, experiência que para muitos está sendo enriquecedora. É uma experiência boa porque nós ressaltamos a cultura de nossa cidade, que é uma cultura que surgiu no século passado e ela vem se estendendo até os dias de hoje porque ela é uma forma de representar toda a tradição da nossa cidade, que é Oeiras, em forma principalmente da música. Como é que você se sente vendo essa vibração do público participando junto com você? É muito legal, eu gosto porque é um incentivo a mais. A gente está levando Oeiras, que Oeiras é uma cidade muito cultural, e a gente está vindo mostrar essa cultura e ao mesmo tempo chamar as pessoas das outras cidades para ver a cultura que Oeiras tem. Para quem assistiu à apresentação, principalmente para quem não conhecia o bandolim, o espetáculo foi um deleite, digno de muitos aplausos. Muito boa essa apresentação e isso é uma renovação dos que já tinha lá em Oeiras, da senhora que fazia a apresentação. E é muito gostoso, principalmente nesse horário do almoço, e a gente sai até alimentado com a música, né? Pelo resto do dia. Pelo fato de serem crianças e jovens, é algo que é um legado para que possa incentivar outras crianças e outros jovens. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!